Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz sobre a sua vida preciosa. Glória a Deus, né? Mais uma semana iniciando. Tivemos um final de semana abençoado, né? A mocidade retomando os cultos no sábado à noite e continuam transmitindo, né, o culto. Nós tivemos ontem uma live, ficou legal, né? A classe da Esther, classe Coinonia, e lançamos no Facebook, então teve uma participação muito boa de irmãos amados, né? Tá bom? E à noite tivemos um culto maravilhoso, glória a Deus pelo tempo que nós passamos ali na presença do Senhor. E glória a Deus com a lotação, né, que conforme a orientação do protocolo, com 60 pessoas no culto, né? Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos no dia 28 lendo Ezequiel, capítulo 29 ao capítulo 32, dentro do nosso plano de leitura, né? Nós estamos num bloco de capítulos onde Deus estabelece um julgamento às nações, né? Eu fiz um comentário a respeito disso, e que em muitos momentos da história, Deus estabelece um julgamento nacional, né? É verdade que o julgamento é individual, o julgamento não é pessoal, mesmo porque o compromisso com Deus é um compromisso de foro íntimo, né? Mas muitas vezes as nações, de uma forma generalizada, se entregam, né, totalmente à devassidão. Então você tem, por exemplo, um julgamento, para você entender essa expressão julgamento nacional, Sodoma e Gomorra, né? A cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas por um julgamento nacional, ou seja, a cidade como um todo se depravou, deturpou, não é? Esqueceu os valores desejáveis para uma sociedade normal, mesmo que não fosse religiosa, mas existem certos valores sociais que são freios sociais, né? Sodoma e Gomorra perdeu totalmente a dimensão social e a dimensão espiritual, e a gente lembra muito do texto de Ló, quando os anjos vão, a forma como que eles quiseram atacar os anjos, né? E abusar dos anjos ali. Então é assustador. Então você tem Sodoma e Gomorra, e você tem um exemplo de alianças espúrias e erradas como a de Mais Zeboim. A de Mais Zeboim estavam aliançadas ou vizinhas ali de Sodoma e Gomorra, certamente bebendo da mesma fonte da devassidão moral, foram destruídas juntos, né? E assim você põe Pompeia, você põe Herculano e tantas nações que deixaram de existir por causa do pecado generalizado, né? Aqui você vê praticamente os 3 capítulos tratando do julgamento da nação do Egito, né? O capítulo 29, da profecia contra o Egito, né? Capítulo 29, versículo 2, quando Deus levanta o profeta e fala para o profeta, estabelece o julgamento agora, é a nação do Egito que vai ser julgada. Filho do homem, envolve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz, assim diz o Senhor, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, não é? Crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes, o meu rio é meu, fui eu quem o fiz. Olha arrogante, como a arrogância do rei de Tiro, né? Que se colocou numa posição de chegar até as alturas, de ser Deus, de ser rei e reinar as nações, né? Um síndrome de Lúcifer. O rei do Egito chegou a esta posição, né? A vida do Egito, os irmãos sabem, é o Nilo, não é? Se tirar o Nilo do Egito, o rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, né? E em extensão e volume de água, se tirar o Nilo do Egito, o Egito morre. Então Deus estabelece um julgamento a esta nação, dizendo que haveria um tempo de julgamento contra o Egito. O capítulo 29 todo vai tratar disso. O capítulo 30, Deus manda o profeta falar de uma forma muito específica como seria a invasão e que ele usaria o rei da Babilônia, né? O rei da Babilônia seria um instrumento de Deus, quando ele diz assim, portanto assim diz o Senhor, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito,
ele levará a sua multidão e tomará os seus despojos, e roubará a sua presa, e isso será paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor. Como trabalharam por mim, diz o Senhor? Foram instrumento de estabelecimento do juízo, não é? Que o profeta Abacuque perguntou: Senhor, vai deixar um povo injusto estabelecer juízo sobre um povo justo? E Deus permitiu, porque na verdade a nação de Judá estava reprovada, e Deus então usa a Babilônia como instrumento de julgamento e manda a Babilônia atacar o Egito, então, por conta da arrogância daquela nação, e diz ao faraó que aquilo era por paga por aquilo que ele fez, conquistando Judá e sendo um instrumento, né, para a punição daquele povo. O capítulo 31 todo é o julgamento sobre o Egito, e o capítulo 32, o lamento do Egito, as lamentações contra o faraó do Egito, né? Também julgamento, mesmo julgamento, quando Deus fala em 32:10, farei muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da minha vingança. E aí, então, no final do capítulo 32, os egípcios contra outras nações no além. Interessante aqui, né? Com outras nações no além. Aqui Deus diz que o fim do Egito seria iminente e que a única opção que ele tinha era encontrar-se com outras nações no além, ou seja, o julgamento de Deus era certo, não é? O fim daquela nação era certa, mas olha que coisa interessante a despeito do julgamento do Egito. Deus faz promessas de restauração do Egito. Que coisa fantástica, né? Como é a soberania de Deus. Capítulo 29, versículo 13. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados, restaurarei a sorte dos egípcios, os farei voltar à terra de Patros, e terá a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde, tornar-se-ão mais humildes. Olha que coisa, né, queridos? A soberania de Deus para corrigir as nações, para julgar as nações, mas o amor de Deus para devolver as nações ao seu lugar de origem, né? Muitas cidades aqui foram destruídas porque estavam alinhadas com o Egito, não é? Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com o tipo de aliança que nós fazemos, não é? Procurarmos andar em integridade diante de Deus, aliançados com o Senhor, e se percebermos que a aliança que eu tenho com pessoas ou com grupos, não agrada a Deus, não glorifica a Deus, eu preciso me cuidar, por conta do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Adimá e Zeboim foram destruídas, e as aliançadas com o Egito foram destruídas junto com ele. Tá bom? Faça uma aliança firme com o Senhor e ande na sua presença. Deus te honre e te dê